Fala pessoal, olha nós aqui mais uma vez com mais um episódio do Mensageiro Podcast. Aqui sempre tem uma mensagem especial, leve, suave, às vezes bate meio quadrado, né? Mas tem a intenção aí de trazer muita cura para sua vida. Eu acredito muito nas relações, nas conversas, e é o que eu tenho buscado imprimir aqui através desse projeto, né? Meu filho mais novo, como eu mesmo brinco muitas vezes. Então seja muito bem-vindo, interage com a gente, comenta, me manda mensagem, isso é parte importante para a gente entender, né? E ter mais clareza de que a mensagem está chegando e que está fazendo sentido. Certo? E, gente, né, virou clichê a minha fala inicial já, né, porque eu só conheço gente querida, mas é a verdade, gente, eu só conheço pessoas sensacionais, né, esse dia eu tava brincando, até postei no meu Instagram falando que se eu sou a média dessas pessoas que estão à minha volta, nossa senhora, meu sarrafo ele tá muito alto, porque é uma pessoa, assim, mais incrível que a outra, né, e ela está morando no Canadá, veio pra cá resolver algumas coisas, eu falei, opa, essa pessoa precisa fazer parte desse movimento, porque ela tá comigo desde o começo, né, e não só por isso, ela é uma pessoa que tem muito conhecimento, né, uma capacidade de síntese, uma inteligência, ela vai falar que não, tá, mas eu estou lhe elogiando porque eu sei que ela é tudo isso, então... Minha amiga, grande amiga, Sandra, seja muito, muito bem-vinda e obrigado por ter aceitado o meu convite aí em meio a tantas tarefas. Obrigada, querido, é um prazer. Vai ser legal. Ô Sam, eu sempre gosto, né, de começar esse papo aqui perguntando quem é meu convidado, né, para que as pessoas conheçam. Então, quem que é a Sandra? Pergunta difícil, hein? Todo convidado fala isso. Não acho que dê para sintetizar isso ainda, porque eu sou uma aprendiz de mim mesma, né? Mas algumas coisas já descobri, né? Então, eu sou uma pessoa profunda, com muita vontade e sede de conhecimento, que ama a vida, acredita muito no amor, acredito também no conhecimento, né? Então, eu já passei por muitas profissões ao longo dos meus 51 anos de idade e acho que carrego um pouco de cada um desses momentos da minha vida. E hoje estou como terapeuta, né? Eu trabalho principalmente na integração de conteúdos vindos a partir de psicodélicos. A minha vivência foi uma junção de filosofia, logoterapia, psicologia transpessoal e o meu mais novo bebê, que é Liberation Psychology, ou seja, psicologia da libertação. Então, eu venho nessa bagagem de reunir tudo isso, trazer para o mundo psicodélico e estou temporariamente lá no Canadá em busca de mais uma formação nesse sentido. Que legal. Pessoal, esse episódio vai ser bem diferente dos dois últimos, né? Os dois últimos eu puxei bastante o lado profissional, mercado, liderança, mas o papo aqui vocês vão ver que ele vai ser mais profundo, mais espiritual, mais focado no autoconhecimento, né? Porque a gente se conheceu a partir desse momento, né? Que você já estava na caminhada e eu fiz essa escolha, né, na minha vida através das medicinas da floresta, né, através da ayahuasca, e dali a amizade foi se desenvolvendo, né, Sim. E a gente sempre tem conversas tão profundas, né, só que eu não lembro se eu conheço como começou toda a sua história, dessa caminhada. Eu queria conhecer, conta pra gente um pouco. Na época, eu tinha acabado de me mudar para o interior de São Paulo, uma cidadezinha pequenininha chamada Salto. E ali, fazendo pilates, eu conheci a Valéria, uma grande amiga, muito querida.
E ela é farmacêutica, é uma pessoa altamente capacitada nessa área. E aí a gente começou uma amizade bastante estreita e ela começou com esse papo de psicodélico. Eu olhava e falava, você tá maluca, né? Não é possível. Tá querendo me drogar agora? Mas como o plano espiritual já me conhece, sabe que eu sou essa pessoa que precisa ter embasamento seguro para, né, para dar um passo desse tamanho, me trouxe uma farmacêutica altamente capacitada para falar do assunto comigo, né? E aí ela começou a me mandar alguns artigos científicos publicados pelas grandes universidades de São Paulo. Comecei a ler e falei, gente, tem alguma coisa aqui interessante, né? Até que eu aceitei passar pela experiência. Então, a Valéria... e, coincidentemente, eu trabalhava como assistente executiva na época, e a minha chefe me fez o mesmo convite. A diretora financeira da empresa onde eu trabalhava, um dia a gente ficou até mais tarde, numa reunião que tinha que apresentar resultados do mês, e eu estava ali ajudando ela com as planilhas. E aí ela começou com esse mesmo papo. Eu falei, gente, não é possível, 2 pessoas assim, né, me fazendo o convite. E aí eu aceitei. E eu tive a minha primeira experiência com a ayahuasca, que não, na verdade, nem foi uma boa experiência, né? Não foi um local que eu me senti segura. Tinha várias questões estruturais. E como eu venho de uma formação espírita, né? Eu trabalhei 25 anos dentro da Federação Espírita, então eu olhava aquilo e não entendia aquilo como um trabalho espiritual. Tinha alguma coisa estranha. Tenta só manter mais próximo isso. O pessoal te ouve bem. Eu vou esquecendo e vou me empolgando aqui. Tranquilo, vai. Então tinha muito essa questão do olhar, né, do trabalho espiritual, e eu não conseguia enxergar ali uma organização de egrégora, alguma coisa que me fizesse sentir segura. Mas como eu sou uma pessoa muito conhecida pela teimosia, eu falava, não, isso daí tem que dar certo em algum lugar, né? E aí comecei a minha peregrinação, até que a gente abriu um espaço ali, na cidade de Salto mesmo, para começar para uma amiga que eu acho que você até já entrevistou por aqui, né? Para ela começar a servir medicina. E ali nós nos conhecemos, né? Nesse espaço lá na cidade de Salto, onde a gente fazia rituais de ayahuasca. Que interessante, né? Você estava falando aqui, você tem uma grande bagagem espírita kardecista, acho que a gente pode nomear dessa forma. Sim. E, cara, ali é tudo muito conservador, né? Te coloca dentro de uma forma, né? Como é que foi para você romper isso? Porque a medicina da floresta, ela vem desconfigurando tudo, né? Ela vem... Então, imagine, eu sou um tipo 1 do Eneagrama. Nossa, vamos falar de Eneagrama, legal. Né? Então, eu sou essa pessoa, um soldado. A disciplina foi criada por um grande general, né? Então, essa pessoa disciplinada, estudiosa, que tem que fazer, que tem que dar conta, é tudo certinho. Por isso eu disse que o convite teve que vir a partir de uma pessoa com muito conhecimento técnico na área farmacológica, para que eu me disponibilizasse deixa eu ler sobre o assunto, né? Deixa eu entender o que é isso que ela tanto está dizendo aí. Então, foi uma desconstrução total, né? Assim, enquanto pessoas, eu já morri e renasci na ayahuasca nem sei quantas vezes, né? Porque eu era essa pessoa bem a cara do kardecismo mesmo, né? Disciplina, estudo, trabalho espiritual é uma coisa muito
E eu ainda acredito nisso, né? Que existe uma necessidade de haver organização, disciplina dentro para estudo, para que as coisas... Responsabilidade. Exato. Isso é essencial, né? E é meio parte da minha essência mesmo. Mas, assim, também desconstruí, comecei a flexibilizar muitas coisas. E foi a partir da minha experiência com a ayahuasca que... Só que aí eu comecei... Não, eu tenho que achar alguma coisa dentro dessa ritualística, né, que faça sentido para mim. Nesse lugar de trabalho espiritual. E aí eu me encontrei na cosmovisão indígena, né? Mergulhei no estudo particularmente, né, da tradição Runicuim, e por ali foi tudo fazendo muito sentido para mim nesse meio ayahuasqueiro. Sim, e tem um ponto aqui que eu quero destacar bem, né, que em algum momento que eu era da vida louca, muita droga e tal, e aí eu mudei essa chave e foi através da ayahuasca, né, e eu lembro teve uma pessoa que ela riu de mim e falou, nossa, tá trocando uma droga por outra, né, eu falei, meu, você não tá entendendo do que você tá falando, né? E é legal, né? Porque eu sempre justifico, eu falo, as pessoas que eu conheço são pessoas extremamente sérias, responsáveis, comprometidas, né? Eu tô falando de terapeuta, psicólogo, médico, engenheiro, político, advogado, pessoas com formação, com clareza, né? Com instrução, que entende, né? O quanto é real e sagrado o que a ayahuasca, né? A gente pode falar de várias outras plantas de poder, mas principalmente ela, né, que vem aí num processo de uma grande expansão, né, eu vejo que ela tem uma grande missão de ser o remédio do mundo, muita gente se cura e muita gente ainda vai se curar, né, por essa medicina, então não poderia deixar de destacar isso, né, que não dependendo do ponto de vista científico, talvez a gente possa falar que é droga, né, mas não nesse sentido pejorativo, que pelo contrário, né, se na minha caminhada eu tivesse encontrado, né, isso que chamaram de droga, meu Deus, minha vida tinha sido completamente diferente, porque, né, isso aqui está acontecendo parte desse contato, desse conhecimento, né, das medicinas, que são muito sagradas, né, que merecem o nosso respeito, né, Sandra? Sem dúvida, mas isso tem a ver, por isso que eu digo que eu me encontrei dentro dessa cosmovisão indígena, né? Primeira questão, para mim, uma pessoa que sempre dedicou a vida ao conhecimento, né? Sou professora por formação, né? Então, minha primeira faculdade foi letras. Então, eu sempre valorizei muito o conhecimento. Mas o que é conhecimento? Isso que começou a vir nesse questionamento para mim. Essa visão colonizadora e eurocentrista de que conhecimento é lógico matemático. Se você é bom em matemática, você é inteligente. Se você não é bom em matemática, você não é tão inteligente, né? Então, essa visão restrita e colonizadora do conhecimento é que faz com que a gente faça classificações sem ter a menor noção do que está falando, né? Então, por exemplo, agora eu estou nessa fase de começar o mestrado lá fora, e aí eu, infelizmente ou felizmente, eu não sei, porque eu estou lidando ainda com essa questão emocional dentro de mim, que eu preciso passar os meus pacientes para frente, né? Porque eu não vou dar conta de atender os quase 30 pacientes que eu tenho hoje, nesse contexto de mestrado, numa língua estrangeira, enfim. E aí a minha dificuldade é que eu converso com algumas terapeutas, né, para ir encaminhando, e aí eu trago muito essa questão da ayahuasca, né? Você conhece a ayahuasca? Você já tomou? E aí sempre chega num lugar que elas perguntam assim para mim: você está me dizendo que para
eu cuidar de alguém que toma ayahuasca, eu tenho que tomar ayahuasca? Não, eu não estou te dizendo isso, mas eu digo que vai facilitar bastante essa jornada. Então, se eu tiver que cuidar de um alcoólatra, eu preciso beber? E aí a única coisa que eu costumo dizer assim, eu nem vou dar continuidade no assunto, porque é tão... É uma comparação tão fora do que é o psicodélico, né? Que, poxa, eu não tenho tempo para explicar, né? Então, tá tudo bem, né? Então, o psicodélico é um universo à parte. Então, lá no Canadá, por exemplo, se usa já... tem clínicas onde se usam psicodélicos como a ketamina, o MDMA, no tratamento psicológico de grandes traumas. E aí, a ayahuasca, infelizmente, lá ainda não tem muito conhecimento. E a gente tem isso daqui que é possível. É possível para todo mundo. Então, assim, por que não se colocar para ter essa experiência, né? Para poder entender que universo que é esse, para eu poder ajudar. Então, existe uma falta mesmo de profissionais que tenham essa vivência, né? Então, de colegas nesse curso que eu já comecei, alguns... Tem lá 20 pessoas falando de psicodélicos, atrás de um PhD, médicos, que falam de psicodélicos há anos sem nunca ter tomado psicodélico. E psicodélico é sobre vivenciar, né? Assim, é uma experiência inefável. É impossível de colocar em palavras. E a sua experiência nunca vai ser igual à minha. Mas é importante entender essa inefabilidade para poder ajudar alguém que está tentando compreender a sua própria experiência. Então, dentro da psicologia transpessoal, a gente fala que existe um eixo experiencial, né? E que esse eixo experiencial, ele tem que estar em equilíbrio para que a gente possa caminhar no eixo evolutivo. Então, o que é esse eixo experiencial? Razão, emoção, intuição e sensação. Numa sociedade onde o único conhecimento que importa é o racional, é o lógico-matemático, onde há um total analfabetismo emocional, né? Porque essas emoção e intuição são características da energia feminina, que está reprimida há nem sei quanto tempo, né? Então, isso daí não tem importância. Isso é mimimi, isso é bobagem. Então, esse eixo está em desequilíbrio, né? Então, enquanto a gente não trouxer isso em equilíbrio, o aprendizado não vai ser completo, porque vai ser um aprendizado racional, não sentido. E o psicodélico, ele traz essa possibilidade, porque quimicamente, você queira ou não, você vai sentir. Ele equilibra esse eixo experiencial. E o cenário que existe em torno do psicodélico, que são os canãs, né? As grafias, os cheiros, o cepá, os defumadores, e todas essas coisas vão estimulando as nossas sensações e esse eixo entra em equilíbrio, nosso fluxo psíquico sobe, e podemos ter intuições inimagináveis se fazermos um trabalho bem feito. Então, é uma possibilidade incrível, mas você precisa passar pela experiência para entender esse poder que ela tem, né? Então, se é droga, que bom, é uma boa droga, então vamos nos drogar. Que fantástico, Sandrinha. Eu falei pra vocês que a pessoa, ela é de outro nível, gente. Eu sou prova viva, né? Quem me conhece
12, 13 anos atrás pra cá, eu sou uma pessoa completamente outra pessoa. E o meu renascimento veio através da ayahuasca, né? Tudo que eu vivo hoje é resultado de muita entrega, né? E de muita responsabilidade e respeito, que é uma tecnologia, uma sabedoria viva que existe ali dentro. E assim como eu já morri, renasci, continuo morrendo e renascendo, porque ela vai te permitindo acessar lugares que talvez 0,01% da sociedade hoje saiba que esse lugar existe dentro de si, né? E ela é uma medicina que permite a gente ir para esse lugar, né? Que confronta a gente, que ensina a gente, que direciona a gente, que mostra o que está certo, o que está errado. Uma medicina assim, completamente amorosa, né? Cuidadosa com o nosso tempo, com o nosso time, né? É de uma inteligência, assim, absurda. E eu sei que você atende, né, muitas pessoas que consagram, né, psicodélicos. E, de modo geral, assim, o que você vê de efetivo, né? E acho que vale também destacar o que você percebe quando a pessoa se distrai com isso também, né? Porque acontece, né? Com certeza. Para se ter intuição é preciso ter repertório, né? Então, como que eu vou acessar uma informação que não se destravou ainda em mim? Então, é como se a ayahuasca ela tem uma linguagem. É como se ela falasse alemão. Então, eu preciso aprender as palavras em alemão para poder entender como é que ela funciona. E durante a minha caminhada, eu senti muito isso. Eu senti que os 4 primeiros anos, e acho que é por isso que eu dedico a minha vida a isso hoje, né? Os 4 anos, os primeiros anos que eu tomei ayahuasca, vinham uns conteúdos, vinha o que a gente chama de identificação. Então, eu sentia, eu reconhecia, eu sentia, mas eu não conseguia ir além disso. O que eu faço com isso? Então, vinha um insight ou outro pontual em relação a uma situação X, Y, Z. Então, tem uma questão com a minha mãe. Então, vinha lá uma conversa que eu ia ter com a minha mãe, aí eu ia lá e... Então, claro que mesmo que você não tenha repertório nenhum, ela vai te ajudar. Mas a questão não é a conversa, a questão é mais profunda, né? Aonde está o que me dói com a minha mãe, né? E para eu entender isso e poder potencializar essa medicina, eu preciso ir integrando os conteúdos, eu preciso aumentar o meu repertório, eu preciso aprender essas palavrinhas em alemão, né? Então, como que eu faço isso? Não basta tomar medicina. Essa a minha grande luta, porque foi o meu caminho. Eu tomava e, obviamente, muitas coisas boas aconteceram, mas hoje os acessos que eu tenho através da medicina são muito maiores e muito mais profundos, porque eu fui ganhando repertório nisso. E é isso que eu gosto de passar para os meus pacientes, e que assim, você viu isso, às vezes, sei lá, eu vi uma nave espacial, não, mas o que isso significa dentro de você? E o que você vai fazer com essa nave espacial, né? Então, o que efetivamente ela vai te trazer para a vida em termos de ação, o prático. Dentro da psicologia transpessoal, a gente fala que o processo terapêutico acontece em 7 passos. O primeiro deles é o reconhecimento. É aquele momento em que você percebe o problema. O segundo é a identificação, quando você sente ele, né? E muitas vezes a gente passa a vida identificado com alguma coisa que nem reconhece. Você passa agindo daquela forma, mas você não reconheceu que tem alguma coisa por trás daquilo. Então, aí o terceiro passo é a desidentificação, quando você percebe que aquela é uma parte da sua vida, mas que você não é aquilo, que você é muito mais do que aquilo, né?
depois vem a transmutação, que vem quando a gente começa a trazer as possibilidades que vêm a partir daquilo. Tá, isso daqui acontece, mas o que eu posso fazer a respeito? E vêm as ideias, as perguntas, e aí vem a transformação, que é quando eu pego uma das ideias e falo, é isso, e aí eu sinto ela no meu corpo e aí eu percebo que eu consigo transformar. E essas 5 partes a gente é capaz de fazer dentro de um ritual psicodélico. O que normalmente no consultório, porque eu tenho pacientes que não tomam psicodélicos, eu tenho essas 2 vertentes, né? Então, às vezes, o que eu demoro 2 anos para chegar com um paciente, numa noite, se a pessoa souber fazer um ritual bem feito, se ela tiver ciência desses passos, ela consegue, numa noite, chegar lá, né, na transformação. Só que tem 2 coisas, 2 últimos passos, que é depois do ritual. E aí, muita gente patina na ayahuasca por causa disso, que é a elaboração, né? Tá, ela me disse que eu tenho que largar meu emprego, fazer e arrumar um outro trabalho. Não, mas eu não posso largar meu emprego agora. Então eu vou elaborar isso. Eu tenho boleto para pagar. Eu tenho um filho, eu tenho responsabilidades. Então, qual o plano para eu chegar onde eu preciso, né? Então aí vem a elaboração, que não é assim. E eu vejo isso muito acontecer, né? A ayahuasca me falou que eu preciso largar o emprego. Larga tudo, né? E a sua vida? Calma. Né? E a integração é quando a gente consegue colocar esse conteúdo na prática. Sim. Que fantástico. Uau. Entender o time das coisas, né? Porque o grande lance aqui também que a maioria das pessoas que buscam ayahuasca é quando elas já estão com a corda no pescoço, né? Isso é a maioria. E aí vai vir tanta informação que vai dando realmente essa vontade de, tipo, sair quebrando tudo, né? E abraçando o que ela falou, que pode ser uma verdade a partir do seu próprio repertório, né? Mas tem um time, né? Tem uma construção. Tempo de elaboração. Que vai ser mais rápido, mais devagar. Aí acho que vai variar de pessoa para pessoa. E muito legal você falando isso, porque da última conversa, né? Que a gente teve, eu contando uma das minhas mirações, né? Que parecia uma previsão, né? Que eu te contei que eu via num lago, só que o lago era gelado. E via um cara numa prancha remando e falando, nossa, que legal que a gente se encontrou, né? E aquele momento, se eu pego isso, eu falo, nossa, uma previsão, vou conhecer alguém, né? E era na Polônia, né? A ideia, né? E aí depois você trouxe essa visão que você acabou de falar e eu fui desconstruindo, né? Muita água, emoção, sentimento, lugar frio, reencontro, né? Eu fui esmiuçando essa miração. E ali, na verdade, era um encontro, né, de um convite, de um abandono de um Ícaro conservador para um Ícaro mais aberto, mais feliz, mais alegre, né? E olhar com essa ótica deixou tão mais rica e proveitosa essa imagem, né? Do que propriamente ter parado só é uma previsão. Acho que em algum momento da minha vida eu vou conhecer um polonês. Mas você percebe que você só conseguiu chegar nesse lugar porque você andou pela estrada do autoconhecimento, que você foi buscar ferramentas, você ganhou repertório para isso. Sim. Né? Então você foi aprendendo o alemão, né? Ali das medicinas. Porque uma vez que você toma o psicodélico, isso é muito louco, né? Eu fiquei 6 meses, acho que em 10 anos eu nunca tinha ficado tanto tempo sem tomar ayahuasca, eu fiquei 6 meses sem tomar ayahuasca, mas a bebida ela vai criando raízes dentro de você, então chega um momento em que você não precisa mais efetivamente tomar, você meio que chama ela, é muito louco isso, né? E você começa a ter
processos porque você ganhou repertório, você já entendeu o caminho da medicina. É a mesma coisa que num ritual? Obviamente que não, né? Obviamente que eu nem sabia quantas saudades eu estava de tomar ayahuasca, né? Eu cheguei quinta-feira, a primeira coisa que eu fiz foi ligar e falar assim, me arruma uma vaga aí, pelo amor de Deus, né? Não é a mesma coisa, mas é uma construção mesmo de repertório. Então, começa no entender a dose, né? Então, assim, qual que é a minha dose? Não é a mesma que a sua, né? Minha filha, por exemplo, toma um fiozinho e, né, entra numa força danada. Eu preciso de uma dose um pouco maior. Por quê? Porque tem uma personalidade mais controladora, né? Então, assim, para soltar, né? Claro que melhorou bastante, né? Mas no começo eu precisava de doses mais altas. Cavalares. Para chegar onde eu precisava, né? Então, assim, começa no entendimento disso. Então, quem tomou ayahuasca uma vez, na verdade, não tomou nenhuma. Porque não chegou nem na dose, que é a sua dose. Nesse entendimento de que, isso aqui é o ideal para mim. É um grande caminho de aprendizado, né? De muita sabedoria, de inúmeros ensinamentos, né? E é tão interessante você falar, porque quando você se abre para o repertório, e quando você vive um ritual bem feito, a quantidade de bagagens que você leva né? Ao ponto, né, de, como você falou, 6 meses, mas tem tanta coisa que já veio a partir dela, que ela é tão viva, né, que você consegue fazer essa conexão de abrir esse canal mesmo sem consumir, né, e é muito interessante, né, porque eu vejo que a ayahuasca, ela traz, que é o que eu defendo muito, ela traz mais consciência, né, ela traz o que eu defendo muito através do mensageiro e através da minha vida também, né? De você deixar vir o ser real, né? Ela é uma medicina que te ajuda a romper com os véus, com as ilusões, para que venha essa essência para o mundo, né? Que venha não o eu verdadeiro, mas o eu real, que ele ganha mais espaço, porque ela vai entrando numa dinâmica de limpar e destrinchar coisas, né, que você vai encontrando tanta coisa legal dentro de você. É uma coisa surpreendente, né? Todo mundo precisa, né? Todo mundo, até, né, com todo respeito, mas sinto que todo mundo precisa viver essa experiência, né? E é muito legal, porque tem gente que vai uma vez e muda a vida e não vai nunca mais, né? Tem gente que vai a cada 6 meses, tem gente que vai uma vez por mês, né? É uma dinâmica, até nesse ponto, é uma dinâmica muito única da medicina, né? Então, eu não acho que seja um caminho para todos, né? Assim, tem muitos caminhos fantásticos, mas sem dúvida é um caminho incrível, né? Sim. Então, assim, não precisa ser esse caminho, não é o único, mas eu sinto, né, e na minha experiência também, ajudando as pessoas a integrarem esses conteúdos, assim, que é uma aceleração, né? Aceleração no sentido de uma potencialização dos processos e de um jeito que não é que você sente que tá além da velocidade que você pode ir, né? É só encaixa ali do jeito certo para que você consiga alcançar as potencialidades que são possíveis, né? Através desse instrumento. Mas é interessante porque ele desconstrói, a primeira coisa que desconstrói, né, eu acho que é a expansão de consciência. Quando a gente pensa, o que é a expansão de consciência? Na verdade, é a desidentificação dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Então, a gente acha que é o que pensa, né? Então, esse desserviço do penso, logo existo, né? Não, você existe, não é porque você pensa, você existe também porque você pensa, né? E essa coisa da supervalorização da razão e da desvalorização das emoções. Então, as pessoas têm medo de sentir, mas
Você pode sentir. Essa semana uma paciente falou para mim isso. Eu não sabia que eu podia sentir. Por quê? Uau. É feio sentir raiva, né? Então tem essas crenças, né? Meninas boazinhas não sentem raiva, né? É feio sentir tristeza. Dentro do meio ayahuasqueiro tem essa fala, né? Só alegria, tristeza é doença. É um desserviço, porque tristeza é uma emoção extremamente importante. Ela tem um recado para te dar. Um recado de que você sofreu uma perda, que você precisa processar. Seja essa perda física, seja essa perda de uma ideia, de um ideal, de alguma coisa. E eu preciso entender como é que eu vou me readaptar a essa perda. Então é importante ficar triste, é importante sentir raiva, porque a raiva vem dizer alguém ultrapassou um limite, alguém feriu um valor, alguém cometeu uma injustiça. Então ela nos convida a agir a partir disso. Que limite que eu tenho que colocar? Né? Como que eu vou me adaptar a essa injustiça que muitas vezes eu não tenho nenhuma ingerência sobre, né? Então, mas as pessoas têm medo de sentir, porque elas acham que sentir raiva é dar um soco na cara de alguém. E é isso que a logoterapia é maravilhosa, né? Nesse sentido de trazer essa dimensão espiritual. Você não é o que você pensa, você não é o que você sente. Acima de tudo isso, existe uma decisão. E essa decisão mora na espiritualidade. E a gente fala de espiritualidade, a gente pensa em religião, né? Mas espiritualidade é muito maior do que isso. Espiritualidade é esse acesso ao seu eu superior, aquela informação que está dentro de você e que você não acessa toda hora, né? Então, seu poder de criatividade, seu poder de decisão. Então, eu posso sentir raiva, eu posso dar vazão à minha raiva sem machucar ninguém. E tá tudo bem. Eu posso ouvir esse recado e tomar uma providência a partir disso. Então, a expansão de consciência é se desidentificar disso. Eu senti raiva, sim, isso é parte de mim. E aí, eu dou vazão para isso, mas eu sou muito maior do que isso. E eu posso decidir o que eu vou fazer com o que eu penso, com o que eu sinto. Porque eu costumo brincar que se os balõezinhos explodissem, né, do que eu penso no momento de raiva, eu já estaria presa, né? Mas não é sobre isso. E assim como a tristeza, a raiva é um sentimento ótimo para muitas coisas na vida também. Ela nos impulsiona a ação. Então, eu preciso deixar fluir e direcionar isso para o lugar certo. Uma pessoa que reprime a raiva paralisa, né? Eu costumo dizer que emoções são como crianças de 5 anos. Você não pode deixar dirigir o carro, porque vai bater, né? Também não pode trancar no porta-malas, porque vai morrer, né? Então, você precisa manter lá na cadeirinha, no banco de trás, onde você possa olhar pelo retrovisor e gerenciar. Tira a mão daí, né? Não põe o pé no banco, não põe a mão para fora, né? Fica quietinho, enfim, né? Então, se eu coloco no porta-malas, uma hora vai arrebentar esse porta-malas e aí vai vir para a direção do carro e vai sair batendo. Então, eu fico reprimindo minha raiva. Aí alguém pisa no meu pé e eu soco essa pessoa até ela desmaiar. Porque pisou no meu pé. Quanto disso a gente não vê por aí? Aos montes, né? Muita raiva reprimida, né? Não pode sentir. Então, isso tudo tem que deixar existir, dar vazão. Mas eu não vou socar a cabeça de ninguém, mas eu posso começar alfabetizando o meu filho emocionalmente. Olha, isso que você está sentindo é raiva, né? Você não pode machucar o seu amiguinho, mas quem sabe socar essa almofada, né? Expressa. Tá tudo bem sentir raiva, todos nós sentimos raiva, isso é natural.
Ai, Sandra, você é maravilhosa, como eu te amo, meu Deus do céu. E eu sei que você tá nesse caminho, né, dos psicodélicos, começar esse master, que vai ser master. Mas você falou da logoterapia, né? E sempre quando eu falo, né, inclusive quando eu falei que você que viria hoje, eu falei, expliquei um pouco, nossa, logoterapia, que é isso, né? Eu penso que a gente pode usar o espaço para explicar, porque é um pouco que eu pude conhecer, né, de ler um livro do Viktor Frankl, né, esqueci o nome agora. Em Busca de Sentido? Isso, Em Busca de Sentido. É uma ferramenta, acho que a gente pode pensar assim, uma filosofia. É uma filosofia que tem suas ferramentas, né? Então, foi isso que de verdade mudou a minha vida, foi o meu despertar. Eu trabalhava como assistente executiva e, claro, sendo uma pessoa muito organizada e muito disciplinada, eu me dei muito bem nessa profissão, mas eu detestava. Era uma coisa assim que era um martírio, mas eu tinha um sentido para fazer aquilo, que é pagar a faculdade dos meus filhos, né, assim, criá-los, enfim, os boletos, as contas para pagar. E aí eles cresceram, se formaram, né, começaram a ficar independentes. Um pouco antes disso acontecer, começou esse meu questionamento. Eu não quero fazer isso pro resto da minha vida. Eu tô cansada de fazer isso. Isso não faz sentido mais para mim. E aí, como todas as pessoas dessa área de humanas, quando estão perdidas, vão fazer o quê? Estudar filosofia, né? e esse módulo dentro dessa pós-graduação em filosofia que eu tive de logoterapia foi, assim, uma coisa que, como se eu tivesse descoberto como se tivesse aberto um portal para mim. Conhecer a história de Viktor Frankl, um médico psiquiatra que viveu 4 anos dentro de um campo de concentração, né? E o relato dele é muito interessante porque ele não está relatando só as desgraças que aconteciam dentro de um campo de concentração, ele está relatando o comportamento humano, né? Então ele diz assim, dessa coisa da dimensão espiritual e do poder de decisão. Ele diz assim, então, todos ali estavam privados de qualquer dignidade humana. Não tinha diferença ali, né? E qualquer dignidade humana. Mas uns se atiravam aos fios, acabando com a própria vida nos fios elétricos. Outros se aliavam aos soldados nazistas e se tornavam capos, os maiores carrascos do próprio povo. E ainda outros se dirigiam à câmara de gás com a cabeça baixa e uma oração nos lábios. O que é isso? Decisão. Então, acima do que acontece, sempre há um poder de decisão. Não, eles não tinham escolha, eles estavam dentro de um campo de concentração. Sim, eles não eram livres de, mas eles eram livres para. E isso mudou tudo para mim, né? Esse entendimento de que do nosso poder de decisão nas piores situações possíveis. E aí eu comecei a estudar, achei um MBA em logoterapia, que eu queria estudar, mas para quê? Falta pouco tempo para você se aposentar, uma carreira toda construída nesse lugar, super bem sucedida, porque não tinha mais como subir. Eu estava no auge da minha carreira, numa grande multinacional, assistindo o presidente América Latina da empresa, não tinha mais nem para onde subir, mas eu estava extremamente infeliz. Eu vou estudar isso daqui, mas para quê? Porque eu quero. E aí eu mergulhei na logoterapia, e aí entendi a importância do sentido,
entendi a diferença entre sentido e propósito, entendi que o ser humano é movido pelo sentido, que a gente precisa olhar para onde ir, porque quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? O poder de escolha. E aí veio a logoarte, né? Que é a expressão artística da logoterapia. E aí eu comecei a ter muitos insights a partir das pinturas, dos desenhos de forma. Eu me curei de um glaucoma, né? Através dessa ferramenta. Então, para mim, que até hoje, né, o médico que me acompanha diz que foi um diagnóstico errado, né? Mas, enfim, para mim não interessa, né? Eu conheço o processo, eu vivi, né? Então eu sei o que aquilo representou. Então, qualquer atendimento que eu faço é uma filosofia de vida, né? De entender esse poder de escolher, de fazer boas escolhas, mesmo em momentos em que parece não ter que você parece não ter escolha. E isso guia a minha vida, virou uma filosofia de vida para mim. E eu trago isso muito nos meus atendimentos, né? Quando você está desenhando um desenho de forma ali, eu errei, vou pegar outro. Não. Você vai reforçar a linha certa até a errada desaparecer, porque como que você vai corrigir aquilo que você fez de errado, né? Fazendo certo. Uau. Então, vamos, né? Vai desaparecer essa linha. A linha certa vai ficar tão forte, você vai ver. E aí, a partir daquele desenho, a pessoa realmente... Se eu me esforçar muito nessa linha certa, a errada vai ficar imperceptível. E assim foi para mim também, né? Que legal. Muitos conceitos que vieram a partir dessa filosofia de vida me guiam. E aí eu busco isso nos meus pacientes. E a psicologia transpessoal, porque Viktor Frankl foi um dos fundadores da psicologia transpessoal, né? Não sabia. Ele foi. Foi por isso que eu fui parar na psicologia transpessoal. Falei, nossa, mas aonde está isso daqui? E aí, dentro da psicologia transpessoal, tem os estados de consciência, né? A alteração dos estados de consciência. Seja através do psicodélico, seja através de um processo meditativo, de respiração, de uma enfermidade, de um acontecimento traumático. Tudo isso altera a nossa consciência. Então, esse estudo veio de encontro com essa minha jornada dos psicodélicos, né? Então, todo esse questionamento, a pós-graduação em filosofia lá atrás começou a partir dessa desconstrução que a ayahuasca começou a fazer na minha vida. Olha quanta coisa, né? E os atendimentos começaram a aparecer do tipo assim, você já está atendendo? Não. Mas você não está estudando logoterapia? Eu tô. Mas o que você não vai atender? Não pensei nisso. Deixa eu ser sua cobaia. Começou assim, né? Eu lembro, né, de muitas das nossas conversas, que você estava no trabalho, acho que você tinha saído, né, você estava nesse momento, o que eu faço, não faço, e a questão do título, né, era sempre uma grande preocupação para você em relação a isso, sim, né, e você ficava, mas não me sinto segura ainda, não... E aí fui se fechando, quando você viu, um certo dia te liguei, eu tô atendendo, 1, 2, 3, tá com 30. Foi acontecendo, né? Então, uma conversa aqui, depois de uma cerimônia, e as pessoas começaram a chegar e conversa e fala sobre o processo, e você atende? Tá. E foi assim que eu comecei. Eu nunca fiz propaganda do meu trabalho. Meu Instagram é péssimo, você sabe disso. Porque eu não sou uma pessoa de redes sociais. De vez em quando nasce alguma coisa, eu vou lá e coloco, mas assim, realmente eu entendo que
a partir do sentido, uma missão se apresentou para mim e eu deixei ela acontecer. Foi isso. Isso é notável. É muito claro, é observar, de olhar, né? Tô falando de uma amiga que eu conheço, então dá pra ver nitidamente o quanto isso se expressa e o quanto, eu preciso falar aqui, né? O quanto a arte tem um papel, assim, importantíssimo nessa história. E eu lembro, uma vez a gente fez troca de exercícios, né? De falar sobre nós, né? Eu te pedi, e aí depois de um tempo você falou, faz esse exercício aqui pra mim. E eu lembro de ter comentado, eu falei, eu sinto falta de arte, sabe? De dança. Eu trouxe algum pensamento, e depois você mergulhou na logoterapia no nível. E aí foi muito legal que depois eu te encontrei na casa Hairá, e você tava com uma roupa toda colorida, cabelo diferente. Eu falei, alguma coisa mudou ali, algum artista brotou ali que tá se expressando, né? Que mágico, né? A assistente executiva, né? De coquezinho rolado, do nada, tava todo artista. Então, eu trabalhei em companhia aérea bastante tempo, então tinha aquela coisa do uniforme, da rigidez do uniforme, né? Do cabelo sempre ter aquele formato rígido. Você vai fazer um rabo de cavalo, não pode ser alto, não pode balançar, tem que ser baixo, tem que ser a maquiagem assim, assim, assado. Isso para mim, naquele tempo era muito fácil, porque eu era essa pessoa da disciplina, né? E aí, dali para assistente executiva também, a mocinha do tudo certinho ali. A arte e eu devo isso a Mariane Prado, né, minha grande professora, que tem uma fazenda linda lá em Minas. E aí eu, de vez em quando, ia lá, mergulhava nas pinturas ali na fazenda dela, passava um tempo lá com ela, pintando, andando em labirinto, fazendo desenho de forma e todas as coisas. E as linhas foram se desmanchando ou se flexibilizando. Não sei se desmancha, né? Porque faz parte de mim também. Eu já entendi isso, né? Eu sou essa é a minha essência, né? Também. Então, mas essa flexibilização, né, das linhas, a liberdade de ser. É isso que você estava falando, né, e amarrando tudo que a gente conversou, que fica essa mensagem, né, porque no começo você deixa claro, e em vários momentos você mostra, né, o quanto sua mente era cartesiana, a regra, isso, né, e olha toda a movimentação de longos anos que você precisou fazer para conseguir flexibilizar, né? E para quem tem uma mente cartesiana, conseguir pensar de uma forma mais multipotencial, né? Mais ampla, não é um processo simples, né? Não é. Então, olha quanta cura, né? Claro, todas as ferramentas, mas a gente pode destacar aqui a ayahuasca, né? Olha a quantidade de coisas, né? Que trouxe, né? Quem assistiu e acompanhou vai conseguir perceber nitidamente, né, o efeito de transformação, né, que aconteceu de abertura, né? Cara, sem comentários, gente. Eu vou falar mal ainda, uma coisa tão sagrada. Não dá, que o negócio não é brincadeira, não. E é isso, esperar o tempo das coisas, né, Sandra? Sim. Que não foi de um ano pro outro. Né? Tenho certeza que tem miração de 10 anos atrás, que é agora que você está chegando num contexto em relação a ela. Hoje eu ganhei repertório para entender, né? E assim, e quanto mais eu caminho, mais eu entendo o infinito pela frente, né? Porque você fala 10 anos tomando medicina, já tô não... Você nem chegou ainda Acabou de começar, meu amigo. Primeiro degrau, né? Porque tem esse tempo de ajuste, de ganhar repertório, de entender que não é... A linguagem da ayahuasca, ela é simbólica. Então, eu preciso entender essa simbologia dentro de mim, né? Então, essa questão do coletivo, né?
trauma nunca é uma coisa só sua. Ela vem a partir de uma história, né? Assim, porque trauma não é o que acontece, é como eu processo o que acontece. E esse processamento do que acontece vem a partir de uma história, de uma herança, de uma ancestralidade, de um DNA até, né? Então, essa coisa ampla do psicodélico é outro entendimento também. Você entra ali dentro dessa cosmovisão indígena que a gente muitas vezes menospreza, né? Eu sinto que a maior tristeza que eu tenho é esse extrativismo que acontece dessa medicina, né? Nessa desconsideração por esse conhecimento ancestral. E por quê? Porque não fala português desta forma, não sabe o valor de pi, então não é inteligente. E aí você tá ali do lado do pajé e fala, meu Deus do céu, esse homem conhece mais de, sei lá, 1000 plantas, com a palma da mão ali dele. E isso não é ser inteligente? Né? Então, a ayahuasca, ela tem uma dança, né? O ritual de ayahuasca não é só você colocar a música. Ele tem o chamar a força, o abaixar a força do cipó, tem os chamados, tem o trabalho espiritual de chamar a egrégora, tem uma ciência por trás daquilo. E quem conhece essa ciência é essa tradição, né? São eles. Então a gente vai lá, aprende a fazer ayahuasca, né? Isso é um extrativismo, né? Isso é um processo colonizatório. Então, essa desvalorização desse conhecimento, achando que eu vou pegar essa medicina, vou aprender a fazer rapé, né? Faço, sem dar nenhum crédito. E aí a gente fala tanto do artista, que o cara vai lá, se esforça, grava música, e aí tem pirataria. E aí a gente fica indignado com a pirataria em relação ao artista, mas não olha essa questão em relação ao indígena, né? O que a gente faz é pirataria. Ai, Sandrinha, eu ficaria mais uma hora tranquilamente aqui ouvindo, porque eu sei que não falta aí repertório. Nossa, que episódio gostoso, né? Nem falei muito, porque tava tão gostoso de te ouvir, e acredito que o pessoal lá tem a mesma sensação. Obrigado de poder registrar isso, de poder pra gente guardar, para que pessoas escutem, né, e ganhem essa consciência, ampliem a sua visão a partir de tudo que a gente discutiu aqui. Foi sensacional. Né? Gratidão, muito meu feliz, querido. muito mesmo. Muito bom te ver sempre, né? Você é uma parte linda da minha história, assim, é uma amizade muito querida, sabe que é muito amado. Só um pouquinho. E aí, por onde for, quero ser seu par. Tamo junto. Sam, fica à vontade se quiser dar um tchauzinho ou falar algo pra galera. Eu só queria agradecer essa oportunidade, espero poder ter contribuído de alguma forma, né, para todas essas questões que envolvem os psicodélicos, para todas essas questões que envolvem o sentir. E o caminho é autoconhecimento mesmo, seja qual for a ferramenta que a pessoa use, não precisa ser psicodélico. Eu acho que é se conhecer e entender aonde que as coisas se processam melhores para você. Muito obrigada. Maravilha, Sam. Bom, pessoal, o papo aqui foi de muita responsabilidade, de muito conhecimento, de muita experiência, de muito estudo. Então, tenho certeza que deu para quem ainda não conhece perceber o quanto
os psicodélicos são sérios, né, e merecem o nosso respeito, porque, né, dentre várias ferramentas, é uma ferramenta que proporciona muita cura para a humanidade. Eu, particularmente, acredito muito nessa ferramenta. Sei que daqui para frente é uma ferramenta que vai ajudar muito o nosso planeta, né, e todos os seres humanos que aqui habitam. Então, obrigado por estarem aqui com a gente, por acompanhar. Curte, né? Ativa o sininho. Deixa eu ver o que mais. Deixa um comentário. Compartilha, manda pros amigos. E vamos nessa, né? Que muito em breve tem mais um episódio do Mensageiro Podcast. Até mais.